Conhecimento de salvação eterna, ditado pelo racional superior. O universo em desencanto. Imunização racional. De onde todos vieram e para onde todos vão. Como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. O universo em desencanto. Nota do responsável. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades ditada pelo racional superior, entidade do astral, através do seu representante responsável por esta edição, por Manuel Jacinto Coelho. Nota: por o ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e, por isso, dependem dela para viver, sendo então formados por certas partículas e dependem delas. Advertência: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver, mas para quem não sabe viver, se torna desorganizada e os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequada ao modo de que se constitui a vida, que a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. O que vale ao vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento o vem tragando e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida dos viventes, que naufragam essas vidas preciosas por estas tempestades feitas por não saberem viver, e fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer na vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor, desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o ideal. Universo em desencanto. No título desta obra, O Universo em Desencanto, está definido o conteúdo do que a mesma contém. Tem viventes, entretanto, que ao começarem a leitura não saberão definir o que ela quer dizer,
porque se soubessem a definição da palavra desencanto, diriam que nela estão as soluções do mundo. Por isso diz, universo em desencanto. Desencantou-se, salvou-se. E no desencanto estão todas as soluções do mundo. Mas muitos leem universo em desencanto e, por desconhecerem, não sabem o que quer dizer. É uma palavra tão comum e tão simples. A forma como foi escrita é diferente das dos encantados. Uma escrituração feita pelos encantados, que são os desse mundo, é uma coisa. É uma escrituração feita em sentido diferente desta que é do desencanto. Os encantados não compreendem isto e fazem confusões, dizendo, muitas vezes, ou pensando que é um modo esquisito. Esquisito porque é do redígio do desencanto. Se fosse uma escrituração à moda ou jeito dos encantados, interpretariam muito bem e compreenderiam ainda melhor. Mas, por ser desencantada, escrita para desencantar, é diferente. Olhem bem, desencanto é uma coisa que não conheciam e vão conhecer agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Notem, pois, que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redige dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só de princípio a fim. Tem que ter pedaços de assuntos entremeados com outros e com o segmento saindo a finalidade de todos. Uma obra destas completa vai a inúmeros volumes. Com a leitura deste, o vivente já está completo de tudo, baseado em tudo, conhecedor de tudo. Portanto, não confundam leitura do encanto com esta leitura do desencanto. Rosário da vida. A vida é um rosário de contas que cada conta contém um passado, cada conta um período da vida, cada período com seus transes maus ou bons, e assim formando-se esse rosário, que é muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este encantado que ninguém nunca desencantou. Sabem que todos que habitam aqui neste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo encantado é. E por ser encantado, vivem todos de experiências em experiências. E sempre por saberem. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução a não ser agora eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito, misteriosamente, sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito, a não ser agora eu, o racional superior, explicando tudo tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. Encantado por quê? É assim o rosário da vida que todos os encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, é a imunização racional. E assim, a imunização racional vai ser e tem que ser o maior brilhante comum de todos, universalmente. Por tudo conservar misteriosamente. Comum por quê? Por ser uma coisa natural. Natural porque, por a natureza de todos ser feita para esta adaptação. Então diz o vivente,
E por que isto não veio há mais tempo no mundo? Digo eu, tudo chega com seu tempo. O tempo ainda não tinha chegado, e agora de muito já chegou. Fruteira nenhuma dá fruto antes do seu tempo. Tudo tem o seu tempo. A imunização racional pode se praticar em qualquer lugar? Pode, porque o vivente, depois de imunizado, está sempre imunizado, dia e noite, noite e dia. Pergunta o vivente: e o que é que tem que fazer para adquirir? Ler diariamente é quanto basta para adquirir em pouco tempo. A leitura dá o conhecimento, instrui o vivente, dá todas as instruções, e o vivente vai vendo os efeitos cada vez mais redobrarem-se. E priva a liberdade do vivente? Em ponto nenhum. A responsabilidade? Nenhuma. Qual é a responsabilidade se o vivente sabe tudo o que quer, tudo o que precisa fazer e não fazer? E assim, o vivente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto tão elevado como nunca pensou. Tudo é desenvolvido pela força mais poderosa do mundo, que é a imunização racional. As abelhas no seu cortiço, todas elas a trabalhar, dando vivas ao grande Oriente, ao racional que aqui está. Oriente quer dizer o ponto orientador, o ponto máximo em orientação, o ponto máximo em elevações. E assim todas essas abelhas trabalhando para a emancipação de si mesmas, com toda a atenção volvendo para o mel, do mel que aí está. Mel, o significado quer dizer tudo de bom, tudo de melhor, tudo mais do que bom ainda. Portanto, as abelhas de ambos os sexos, todas em fúrias para vencerem, cada qual fazendo por onde para si mesma engrandecer. Esta leitura representa o cortiço e eu, o Senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas serem fabricantes do precioso líquido que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base. E a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade. E por isso, os viventes expostos aí à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe sempre dela se tornam. E outros passando momentos insignificantes, passagens da vida na esperança vaga de ser feliz, e morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas nunca foi encontrada. Porque não há este no mundo que diga, eu sou feliz, porque quando está bem de um lado, está mal de outro. Quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. E por isso a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas, há sofrimento. Não há felicidade. Uns lutam pelos amores, outros por negócios, outros lutam para melhorar de vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas, e onde existe a luta não existe a felicidade, existe o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se são filhos de uma natureza que não regula, como podem regular? A felicidade é uma palavra que só está no nome, e ao passo que, com a imunização racional, eu provo
que o vivente é um vivente feliz, porque vê tudo muito certo e onde está o certo está a felicidade. E o que está certo, certo vive e não na incerteza, como todos vivem. Eu, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes, porque o vivente imunizado tem soluções de tudo com certeza, não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! Cadê a felicidade? Portanto, o vivente imunizado racionalmente pode dizer com certeza, porque prova o que diz, eu sou feliz. E todos os imunizados racionalmente são felizes. E futuramente todos universalmente abraçarão a imunização racional para a felicidade de si mesmos, desde que esta escrituração de salvação universal esteja pronta e que comecem os livros a correr o mundo inteiro e os anúncios alarmantes de todas as formas e de todos os jeitos, não há este que não queira ser feliz. Portanto, está na imunização racional a felicidade de todos. O vivente imunizado sabe, e todos sabendo, há a compreensão entre todos. O que um sabe, todos sabem, acabando esta catacumba infernal e os sofrimentos da vida desaparecem. Desaparecem os queixumes, as agonias, os sofrimentos, tudo isto e a felicidade brilhará entre todos, porque se compreenderão e todos se compreendendo está aí a felicidade, e não se compreendendo, como podiam encontrar a felicidade? Portanto, tratem de ler, sejam constantes na leitura para a felicidade de si mesmos. Nunca aprenderam a ser felizes, agora que estão começando a aprender, e para aprender é preciso ler consecutivamente, e assim, com a imunização racional, tudo de bom lhe chega, tudo lhe aumenta, sempre multiplicando. Tem que ler até ficar de posse da imunização racional. Depois de posse, continuará a ler outras coisas de grande utilidade sobre os pontos. Agora é o princípio, é preciso que seja assíduo todos os dias para que alcance mais depressa a imunização racional. Estou adiantando estas instruções porque há muito vêm procurando a felicidade e nunca a encontraram. E para salvar e valer todos esses é que eu estou dando as instruções de como adquiri-la e como encontrá-la, como é e como não é. Imunizado é esclarecido com base à realidade. Portanto, essas abelhas dentro deste cortiço, com o mel da salvação em todos os pontos de vista de si mesmos, e muitos, por não lerem, perdem tempo atrasando a felicidade de si mesmos. Então, o imunizado pode dizer em pouco tempo, completo de tudo, trazido e resolvido, tudo pela imunização racional. Portanto, não há o que pensar a não ser ler todos os dias, e quanto mais vezes melhor. Mais depressa tudo resolvido, mais ligeiro as soluções de tudo. Sim, pois se na imunização está tudo o que precisam, está a solução de tudo e muito mais além ainda. Está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer salvação, salvou-se, quer dizer redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Todas essas provas sólidas e bem sólidas, claras, limpas, cristalinas e puras, vão encontrar na escrituração, nesta mesma conjuração, tintim por tintim, e mesmo nascendo as provas no próprio vivente que vai sendo imunizado,
vão vendo a transformação como da água para o vinho, sempre para melhor em tudo. Provas estas consolidadas e consolidando com todas essas instruções que eu exponho da imunização racional ou de seus resultados desconhecidos por todos no mundo, que nunca ouviram falar em imunização racional, a não ser agora, que de muito já que nasceu este brilhante dos brilhantes, este tesouro dos tesouros, para a salvação de todos, sobre todos os pontos de vista. Imunização quer dizer riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade, sobreposta à luz alcandorada de todos os seres deslumbrante, de todas as virtudes cristalinas e limpas, regulagem sobre todos os pontos de vista, todos andando regulados, todos se entendendo e compreendendo uns aos outros. Então diz o vivente: isto é para já? Digo eu, para o universo ser ciente falta pouco, isto é para o nosso tempo. Diz o infante: e todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vamos ver brilhar entre todos? Vamos ver todos brilharem com isto? Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é este que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é este que quer sofrer? Ninguém. Então quem é este no mundo que não ambiciona? Todos. E assim se espalhará pelo mundo inteiro como em um relâmpago. Todos querem ver, todos querem saber, todos fazem questão de obter, todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos, sim, todos universalmente ficando imunizados com um período de tempo insignificante. Esta escrituração é a planta da salvação a todos os viventes do mundo, que é a escrituração racional. Onde está o porquê de tudo, o porquê de serem assim, como são, o porquê o mundo assim é, antes de tudo ser assim como é, como era e porque era. Porque deixaram de ser o que eram para serem como são, e porque o mundo deixou de ser como era para ser o que é. Antes de ser o que eram, como eram, e porque eram, antes de serem assim, como viviam, e o porquê viviam. Porque deixaram de viver como viviam. Qual foi a causa e a origem de virem se transformando e deformando até chegarem a esta deformação, a conclusão dela assim ser? Como são, como viviam, enfim, a solução provada e comprovada, solidificada, pura e cristalina, de todas as formas, de todos os jeitos, para a consolidação de todos, que nunca pensaram nem imaginaram que tal pudesse chegar no mundo, que tal coisa viesse neste mundo. E assim tudo vem nesta formação e antes dela. Tudo vem a saber. O princípio do mundo e toda a sua trajetória até chegar a este ponto. Tintim por tintim. O fim do mundo e o fim de todos e de tudo. E para onde tudo isto vai e para onde todos vão, que é de onde todos saíram, deixaram de ser o que eram para ser o que são. Diante da imunização racional, não nascerão mais aqui, e sim, em vez dos corpos tornarem aqui a nascer, vão nascer na parte racional. A imunização vai tratando de transportar
as sementes que são a origem destes corpos para a parte racional e lá então formando outro corpo muito diferente deste a uma grande planície além do Sol, onde estão os racionais com o seu progresso de pureza. E assim a formação dos corpos aqui na Terra, dos viventes, é derivada de 7 sementes, e estas sementes em partículas estão nos seguintes lugares. Tem uma partícula no Sol, uma na Lua, uma nas estrelas, uma na água, uma na terra, uma nos animais e uma nos vegetais. E por isso depende o corpo destas 7 partes. Estas 7 partículas reunidas fazem a formação do corpo humano e por meio da imunização racional é imunizado e a imunização vai tratando de ir locomovendo estas 7 sementes, estas 7 partículas, para a planície lá em cima, racional. Lá então vai se formando outro corpo muito diferente deste. Quer dizer que por meio da imunização não nascerá mais aqui neste mundo, e sim nascendo na planície racional, onde todos são puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. O progresso é de pureza, é muito diferente deste. Não há sofrimento de espécie alguma. Isto são umas insignificantes provas para dar a formação para que enxerguem e vejam que o conhecimento é de salvação eterna, salvando-se porque não nascerão mais aqui. Porque enquanto vivessem aí com a espiritualização, nunca disso poderiam sair. Sim, porque enquanto existirem sol, lua, estrelas, água, terra, vegetais e animais, sempre seriam os mesmos aí a nascerem. Mas, por meio da imunização, vem esta transformação destas 7 partes aí deformadas, nestas condições, para o estado natural, que é lá em cima, na parte racional. E assim será feita a salvação de todos universalmente, por meio da imunização racional, e todos chegando em seus lugares de onde saíram, que tudo isto vão saber na escrituração, e conforme vão sendo imunizados, vão sendo tiradas estas partículas do Sol, das estrelas. O Sol vai diminuindo o seu calor, o seu tamanho, a Lua, as estrelas, e depois que todos estiverem lá, não existirá mais Sol, Lua, estrelas, vão desaparecendo nestas condições que são as virtudes dos que se transformaram quando os corpos eram de outro feitio, diferente destes, e que tudo vão saber na escrituração. Antes de ser terra, o que era, antes de ser água, o que era, e por que era, de onde principiou tudo, antes de ser sol, o que era, o princípio da lua, estrelas, de tudo e de todos. Portanto, leiam com persistência diariamente. Estou adiantando estas instruções para orientar todos e firmar o que todos descobriram de surpresas aqui e que todos no mundo inteiro vão ficar surpreendidos quando começarem a sair os anúncios alarmantes pelo mundo inteiro. Isto que é o conhecimento racional de redenção ou salvação universal. Então diz o título da obra, Universo em Desencanto. A palavra desencanto quer dizer salvação. Desencantou-se, salvou-se, estava encantado, sofrendo, amargurado. E assim, na escrituração, em minúcias lapidadas, perguntas e respostas para todas as capacidades, coisas deste mundo, do que conhecem e do que não conheciam,
e do que não conheciam, o porquê do mundo e o porquê de tudo, eis a razão de eu vos dizer quem é o racional superior. Parte racional. Existe lá em cima uma grande planície, onde vivem os racionais muito maior do que este mundo, que assim vivem com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. Onde então esta planície tinha uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, uns tantos racionais entrando por essa parte adentro, várias vezes, onde foram chamados a atenção, e que em uma das vezes não quiseram atender ao chamado e começaram a progredir por conta própria. Esta parte ainda não estava pronta para entrar em progresso e o que resultou daí foi começarem a deformar-se. O princípio e a origem deste mundo foi assim. Começando a progredirem por conta própria, a parte ainda não estava pronta e, em vez de irem para a frente, começaram a ir para trás. Em vez de irem para melhor, foram para pior. Devido a esta parte não estar pronta, esta parte começou a vir deslocando da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo e veio descendo sempre até chegarem a esta conclusão que aí estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima e não sabendo de onde tudo isto surgiu. Então, conforme iam progredindo, a parte ia descendo mais. E assim foi aos pouquinhos, e eles também se acostumando e achavam que iam muito bem. Então, com um certo tempo, conforme iam se deformando, iam abaixando cada vez mais, iam perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra. Começando a perderem as virtudes, elas começaram a se reunir. Depois de todas reunidas, gerando aí, com o tempo da deformação, uma luz fosca prateada. E quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando. E quanto mais se deformavam, mais perdiam as virtudes. Mas este foco aumentava e com o tempo este foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. Começou a esquentar aos pouquinhos e eles cada vez mais perdendo as virtudes. E conforme iam perdendo as virtudes, os corpos iam diminuindo e este foco cada vez maior, porque iam se reunindo as virtudes ali que eles iam perdendo. Depois, então, de um certo tempo, este foco cada vez mais quente, e quanto mais quente, mais ajudava a deformá-los. E assim, com o tempo, cada vez mais quente, este foco começou então a esquentar este pedaço desta planície em que eles vinham progredindo e cada vez aumentando mais o seu calor, e tudo se deformando cada vez mais. E tendo esta parte, uma resina que com o calor começou primeiramente a empolar. Depois de toda empolada, começou a ficar queimada. Depois de queimada, torrada. Depois de torrada, começou a virar cinzas, não sendo nesta ocasião toda por igual, e sim em diversos lugares. E a outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole, de mole gomosa, tornando-se um líquido grosso e, com o tempo, mais fino, tornando-se água. Então, estes corpos já estavam por virem se deformando, aproximavam-se à extinção daqueles corpos e a luz esquentando cada vez mais e mais esquentava e tudo se deformando até que com o tempo veio a extinção dos corpos racionais. Perderam todas as virtudes e assim
vindo a transformação destes corpos para outros corpos, e os que ficaram em cima da parte gomosa ali se extinguiram, e com o tempo nascendo aí a formação dos corpos masculinos. E os corpos que ficaram em cima da resina, já deformada em cinzas, estes corpos, com o tempo, gerando aí outros corpos que surgiu o sexo feminino. E os corpos ainda eram diferentes destes como são. Então, o foco de luz esquentando cada vez mais, a parte gomosa virando água, uma grande extensão, e esta água penetrando nesta cinza da resina e com o tempo apodrecendo, começando a gerar os micróbios, e que nesta altura começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes destes. Então, para a formação destes corpos durou muito, e depois destes corpos feitos, começaram a procurar se entenderem da melhor forma possível, e que com o tempo, conforme vinham se deformando, iam se desenvolvendo cada vez mais, e por serem viventes, tinham forçosamente, com o tempo, de chegarem aos entendimentos. Este progresso entre eles não era nenhum. Cada vez o foco mais esquentava e tudo se deformava, e conforme vinha se deformando, vinha tudo descendo. Então, com o tempo, estes corpos, já bem desenvolvidos em tudo, começaram a se entender por meio de acenos. Com o tempo, por meio de urros. Não se alimentavam neste tempo, eram alimentados pela própria natureza. Então, vindo tudo se deformando cada vez mais, devido à luz, o foco ia esquentando cada vez mais, até deformar-se em um verdadeiro brasão, que é o Sol. E assim estes corpos, sendo ou passando por diversas modificações, devido à natureza vir se deformando cada vez mais, começando aí a nascer nos próprios corpos dos viventes aquilo que não existia, olhos, boca, começando os corpos a entrar mais ou menos em outra forma. Neste tempo não tinham cabelos, nem unhas, eram deformados, mas muito piores do que nesta formação em que vivem. Conforme ia se deformando tudo, os corpos iam se modificando, onde passaram por uma certa eternidade que parecia que se resumia naquilo mesmo. Como agora estão aí neste mundo, que já passaram por uma eternidade, que se compreendem mais ou menos, pensam que nunca mais o mundo passará disso. Pensam que a vida é essa mesma, nessas condições. Na primeira fase da transformação, para o princípio desta deformação, os corpos eram completamente diferentes. E assim, o foco de luz cada vez esquentando mais as outras partes da planície por derreter, ficando derretidas de uma vez, e os corpos em modificações sempre, até que chegando a um certo ponto, já mais ou menos formado, já enxergavam, mas eram surdos e mudos. Passaram assim uma grande eternidade. Sim, que hoje, que julgam-se adiantados, não nascem falando, nem entendendo coisa alguma, e tendo mais tarde quem os ensine, que fará naquele tempo. Então, passando uma grande eternidade assim, surdos, mudos, só enxergavam. Depois, com o tempo, passaram a ouvir, levaram outra grande eternidade.
Depois, com o tempo, começou a nascer a voz, urravam e guinchavam. Em todas essas eternidades eram eternos, e só o que imperava era a luz, e não tão quente como agora, depois da deformação completa. Então se entendiam por meio de acenos, depois dos acenos por meio de urros e guinchos, e cada fase destas pensavam que iam perdurar sempre naquilo. Como agora pensam que o mundo é toda a vida assim. Então, conforme a luz ia aumentando o seu calor, ia fazendo a deformação completa da resina da goma. Porque, apesar da goma por cima, era água por baixo. E derretendo tudo de uma vez, conforme o calor ia aumentando, ia derretendo e descendo mais, descendo até que chegaram no ponto em que estão, dentro de um buraco, olhando lá para cima, e assim, nesta eternidade, que se entendiam por meio de urros e guinchos, já estavam mais adiantados. Com o tempo, começaram a gaguejar. Levaram uma eternidade muito grande com a gagueira, mas não compreendiam nada, porque não sabiam falar. Um gago, não sabendo falar, fica só gaguejando. Não tinham quem os ensinasse. Com o tempo, começaram a ficar mais desembaraçados, gagos mais adiantados. A voz começou a se abrir, soltando aos poucos. E enquanto assim continuou, tudo vinha descendo lentamente, porque o sol aumentava o seu calor. Ia esquentando, aumentando, a parte de baixo ia se deformando, e conforme ia se deformando, virando cinzas, ia abaixando, descendo. Então, com o tempo, gagos mais adiantados, começando a querer falar, mas sem noção do que diziam, e cada fase destas levava uma eternidade muito grande. Parecia que não acabava mais. Até aí eram eternos, porque a natureza não estava de todo deformada. Não eram de todo bichos, não dormiam. É a mesma coisa uma árvore. Quando nasce, não mostra o que vai ser. Depois de grande, é que ela começa a criar galhos. Galhos para aqui, galhos para colar, e depois de formada é que vai dar o seu fruto. Assim eram os corpos, não ficaram logo deformados como são. Então, mais tarde, gagos mais adiantados, começando a grugunar, gum, 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 uns com os outros, começaram a soltar a voz, sendo lapidada cada vez mais. Cada fase desta levava uma grande eternidade. Parecia que não saíam mais daquilo. E neste tempo não existiam vegetais de espécie alguma, porque a cinza da resina não tinha apodrecido totalmente, porque o calor não tinha sido suficiente para penetrar até a profundidade, e sim foi indo aos poucos. Então, depois de gum, 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 era assim que se entendiam. Começaram a soltar a voz muito pouco e a dizerem qualquer coisa, mas não sabiam o que diziam. Depois começaram a prestar atenção, a marcar as coisas que diziam. O outro procurando dizer também com muita dificuldade. E assim, com o tempo, começaram a marcar tudo o que diziam. Por hipótese, um dizia pá, todos ficavam dizendo pá. Por exemplo, um dizia dão, ficavam toda a vida dizendo aquilo, esperando que outro dissesse outra palavra,
ficavam dizendo aquilo até que formasse uma frase que se entendesse, mas muito vago. Com um certo tempo já se entendiam uns com os outros, gaguejando. Então, no soltar a voz, mais ou menos ressecando a garganta, começaram a usar a água, mas muito pouquinho, começando por uma gota na boca, na primitiva, e foram tomando gosto e fazendo uso de maior porção. A água começou a dilatar aos pouquinhos o organismo. Foi quando começou a nascer a vegetação, mas muito diferente desta. Diferente por quê? Porque neste tempo não chovia, era só o foco de luz, e assim, com o tempo, já se entendiam gaguejando. O modo de entenderem, muito insignificante. Até esta altura, ainda eram eternos. A luz cada vez esquentando mais e penetrando profundamente o seu calor nas partes profundas que estavam cobertas pelas cinzas, e estas, apodrecidas pela água, iam gerando micróbios pela podridão da cinza da resina, gerando micróbios de todas as espécies diferentes destes. Começaram então a se entender vagarosamente, gaguejando e vivendo regularmente, se compreendendo, mas longe de terem noções das coisas. Sim, como bichos, sem saber explicar coisa alguma da origem deles mesmos, que é a vossa origem. Então a vegetação cada vez mais florida e o foco de luz mais quente, cada vez tudo mais se distanciando dele, depois, com o uso da água, cada vez em maior proporção, devido se esforçarem muito para falar gaguejando, veio a dilatação dos órgãos. E vindo a dilatação dos órgãos, mais tarde aparecendo a vontade de comer. Comer isso, comer aquilo. Mais tarde começaram a comer os vegetais que lhes apareciam, até aí eram eternos. Então, usando os vegetais, mas muito pouquinho como alimento, cada vez se deformando mais cada fase desta. Era uma eternidade muito longa. Então, com o tempo, muito mais deformados ainda, eram eternos, novas produções, aí já estando no progresso de gagos bem adiantados, começando a entrar a formação da Lua. A formação da Lua é das virtudes deformadas da resina e da água, mais tarde vindo a formação das estrelas, sendo também das virtudes deformadas da água e da resina, que juntando-se, deformaram-se nestes seres. Por isso, a Lua mexe com tudo na Terra. Começaram então a aparecer estes focos sem influência da Lua, a formação destes focos, e conforme o foco esquentava, com o tempo as vegetações iam se modificando e tudo cada vez ia descendo mais. Depois de tudo quase deformado, a água penetrando por baixo da cinza e apodrecendo certas partes, e estas vindo a desaparecer, porque sumiam, viravam água. Vieram então aí estas divisões da terra, dos países. As partes mais sólidas ficaram, que são os países que estão aí, e as partes que não eram sólidas sumiram, mergulharam, ficaram estes povos separados uns dos outros pela água. A água fez a divisão das terras. Com o tempo é que puseram o nome de terra. Então estes povos se deformando cada vez mais, porque ainda gaguejavam, não falavam. Com o tempo desembaraçando-se, arranjando um meio melhor
para se entenderem, nascendo as divergências dos idiomas, nascendo as vegetações e se modificando, surgindo muitas venenosas. E foi aí que começaram a existir os casos de morte, porque começaram a se alimentar pouquíssimo, e este pouquíssimo, com o tempo, foi dilatando os órgãos devagar. E como iam dilatando, iam aumentando o alimento, não tendo noções do que podia fazer mal ou bem. E com o tempo, começando a nascer vegetações venenosas e começando a fazerem uso dos vegetais, porque não sabiam o que fazia mal. Era venenosa aquela que matava. E foi assim que foram morrendo todos os primitivos de pouco em pouco, envenenados. E as novas gerações tomando precauções e modificando o que podia fazer mal e o que podia fazer bem. O que podiam comer e assim sumindo todos os primitivos e também as novas gerações. Aí já eram gagos adiantados, que se entendiam mais ou menos neste período, já estavam cá embaixo. Bem cá embaixo. Começou então o foco da lua muito claro, e as estrelas também já saíam. Eram gagos adiantados, mas não tinham ainda noções das coisas. Então, depois da deformação quase toda feita, começou a aparecer a noite e o dia, justamente quando começaram a morrer os primitivos. Aí já estavam na deformação quase integral do princípio que são, mas gagos eram, viviam como bichos, entendimento não tinham das coisas, senão vago. Começando então a existir o dia e a noite. Não chovia. Começou a chover muito mais tarde, conforme as modificações dos vegetais e dos animais, depois do foco de luz esquentar muito e a resina estar profundamente deformada da planície, começou a sair o vapor da quentura da terra. Como conhecem, como puseram este nome, e este vapor subindo, se acumulando numa certa altura, que mais tarde veio a origem da chuva. Neste tempo eram gagos. Começou a chover, mas eram uns chuviscos à toa. Então a vegetação já era outra. Começaram a arranjar agasalhos para se resguardar do tempo. A lua não tinha os quartos neste tempo. Era aquele foco prateado que mais tarde, com o adiantamento da deformação, é que a lua começou a sua trajetória. Começou a fazer o seu primeiro quarto, depois o segundo, o terceiro, depois, muito mais tarde, o quarto. Enquanto isso, os habitantes nascendo e morrendo, devido à vegetação venenosa que comiam, não conheciam todos os vegetais venenosos. Conclusão: depois, muito mais tarde, já tudo deformado, começaram a nascer os entendimentos mais claros. E assim, cada vez mais que se for continuar as lições, tenho que explicar muito para chegar na atual vida que vivem, isto é, para saberem porque ninguém nunca deu solução de coisa alguma e que ainda continuam explicando todos esses motivos para clarear e abrilhantar este assunto e para a orientação ficar bem cabível e patenteada para aqueles que nunca souberam como foi feito o mundo, nem podiam saber por quem foi feito. No tempo que eram gagos atrasados, a vegetação já bem adiantada, nascendo da própria cinza que apodreceu pela penetração da água, daí nascendo micróbios de todos os jeitos, de todas as formas,
produzindo esta bicharada, nascendo do próprio chão, por não estar ainda de todo deformado. E muitos bichos que já não existem mais, que já extinguiram as gerações, e conforme os vegetais vieram se modificando, foi então que paralisou de nascer a bicharada do chão. E até aí chegaram ao princípio deste progresso. Quantas eternidades não passaram? 21 eternidades. 21. E até chegarem ao princípio deste progresso, já todo o passado era completamente desconhecido por todos. Já a Lua fazia os seus quartos. Na vegetação, as suas modificações já eram outras. Já toda a bicharada tinha nascido e outras espécies de bichos completamente desconhecidas que já desapareceram há muito. Tudo isto quando eram gagos, que ainda não se entendiam, não tinham noções de coisa alguma. Como, por exemplo, o que são os indígenas? São uns verdadeiros bichos, umas verdadeiras feras, e assim eram todos. Que entendimento têm os indígenas? Muito insignificante. E assim eram todos quando eram gagos, mais adiantados. E assim é por isso que ninguém nunca deu nem podia dar solução do porquê assim são. Aparentemente conhecem, mas verdadeiramente não. Tudo isso, todas essas vidas transformando-se de uma hora para outra. Como assim? Por exemplo, a vaca dá o leite, tem vida e dá vida, fazem o queijo. O queijo, se deixar até o fim da duração dele, começa a se deformar em bichos. Esses bichos se transformando em outras vidas. O vivente é feito de quê? De uma goma. A esta goma dão o nome de espermatozoide, que parece um catarro. E esse se transforma em vidas microbianas para a formação do corpo humano. Depois de feito e pronto, fica sendo uma fábrica de reprodução de vidas. Depois morrem, transformam-se em outras vidas, que são os micróbios gerados do próprio corpo. Estes micróbios se transformam em outras vidas. Está aí a transformação dos corpos. Então, até chegarem ao princípio deste progresso, já eram gagos bem adiantados, mas quando eram gagos atrasados, com algum entendimento, faziam como os índios para se abrigarem do tempo. Habitavam em locas, malocas, tocas e daí vieram cada vez mais se aperfeiçoando até fazerem uso das barracas. Eram choças de palha, de pedra, aí já estavam adiantados. Já estavam nascendo os primeiros passos deste progresso. Antes do princípio deste progresso, os entendimentos eram diferentes deste. O modo de viver era muito diferente quando já se entendiam regularmente. O progresso era de trocas, era diferente, e a vegetação também. E assim, pelas virtudes de todos estarem reunidas no Sol, na Lua, nas estrelas, na resina e na goma, que é a terra e a água, que daí surgiram os vegetais e os animais, conforme veio deformando, se transformando, e tudo que se transforma diminui. E por isso todos dependem destas 7 partes, que assim estão vendo que o corpo é formado por essas 7 partes. Porque tudo que se transforma diminui. Na seguinte forma: uma mata com arbustos de todos os tamanhos, uma vez derrubada, se transformou em outra coisa. Uma vez derrubados, queimados os arbustos, viram carvão.
transformando do que era, virou cinza, diminuiu. Depois, nessa cinza, entrando água, assenta e mais diminuída fica, apodrece. Depois de podre, transforma-se em outros seres devidos micróbios, a vida microbiana. A Terra é uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras. Está aí a formação microbiana, a bicharada. E assim, não reparem, porque tem pessoas que se precisam explicar demais para aprender e outras não. Com uma significante explicação, compreendem tudo. E outros, quanto mais se explica, menos sabem. E assim, isto são dados bem comprovantes, bem comprovados por estas comprovações todas, para provar o princípio do mundo como foi, e fim dele e de todos como é. Por meio da imunização racional, está aí o princípio do mundo e o fim, de onde vieram e para onde vão, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, tudo explicado mais que a contento, como é que vão, que ninguém nunca soube no mundo de onde todos vieram, nem para onde vão. Criam-se aqui como bichos, vivem como bichos, desaparecem sem saber dar soluções de coisa alguma. Isto são conhecimentos dados na escrituração, muito mais minuciosos, simplesmente para que tenham certeza e saber com quem estão lidando, que sou eu, o racional superior, para poder afirmar a todos que ouvem falar em conhecimento de salvação eterna, mas não sabem como é. Veem falar nestas obras que falam no princípio e fim do mundo, em salvação eterna, e ficam duvidando. E para esclarecer, dou estes dados que são averiguados e bem lapidados só na escrituração. Isto é para saberem quem é o racional superior, que sou eu, e o que estou tratando aqui. Que isto é para todos universalmente, e para não andarem me confundindo com espiritismo. Aqui trata-se de imunização racional, feita pelo racional, que sou eu, que explico quem sou, o que sou e o que todos são, o que foram e por que deixaram de ser o que foram para serem o que são. O mundo é enigmático e todos são enigmáticos. E por que são todos enigmáticos? Porque a vossa formação, a formação de todos aí, se mantém misteriosamente. Corpos misteriosos, porque ninguém nunca soube quem os fez, ou como apareceram aí neste mundo. Portanto, cada ser humano um enigmático, e por se encontrar misteriosamente nestas condições, nunca souberam como foram feitos, nem como foram formados, nem de que foram formados, nem de que foram feitos. Portanto, enigmáticos dentro deste mundo que é um enigma. Agora não serão mais devido o que está aí em vossas mãos. Portanto, todos sugestionados com esta sujeira, com esta lama, com este lodo, e a pensarem, a julgarem muitas vezes uma coisa por outra. Como assim os enigmáticos admitindo tudo e pensando a vida ser esta mesma e nunca se conformando com ela. Por quê? Porque ninguém nunca se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Portanto, assim era
para os sugestionados, verdadeiramente, deixou de ser por as conformidades não corresponderem. E assim a autossugestão e a sugestão é o que brilha no mundo como elemento de prestígio, aparente para os cegos de olhos abertos, que nunca souberam divulgar o que são estas coisas, o que é o mundo e o que são todos. E assim rege o mundo nesta intensa confusão que de longos séculos e veteranas eras vêm todos confundidos com o mundo e com a vida, e que sempre multiplicaram as confusões, pois, se nada sabiam, como podiam divulgar e definir o certo? De maneira alguma. Agora é que estão vendo a origem e o princípio de tudo, e antes da origem desta formação, como eram, e porque deixaram de ser o que eram, para serem assim como são. E assim, girando todos no clamor das aventuras, mas que nunca puderam divulgar estas alturas, e hoje felicíssimos e jubilosos por ter em mãos todo esse translado que eu aqui estou dando. E todos estes infantes que vivem como bichos sem nada saberem. Hoje, todos louvando a um só, o racional superior, e dizendo quantas atrofias no mundo existiram e ainda existem, que só deixarão de existir quando virem isto que está aqui, a verdade das verdades, a abolição do sofrimento por meio da imunização racional. Porque é um conhecimento de si mesmo, por todos serem espíritas, por viverem de experiências, ou por outra, os que ainda não conhecem o que está aí em vossas mãos. Portanto, todos esses entorpecidos, engrenados nesta engrenagem sem solução, ficarão emocionados, espantados de saberem o porquê que assim são. Não há este que não diga que coisas sem qualificação, porque boa não se pode dizer, porque não sabíamos o que é a salvação. Não sabiam por quê? Porque nunca foram salvos, agora é que estão sabendo o que é a salvação. É uma coisa que ninguém nunca provou, agora é que estão vendo como é e como não era. Como é aquilo que o vivente não conhece e, por não conhecer, não admite que exista. Só depois que conhece e vê é que diz, é isto mesmo. E assim gira o Sol ou a Terra. Gira o Sol, fazendo o seu giro em torno da Terra, meio de lado. E por o globo ser oval e a Terra ter partes altas e partes baixas, é que quando está na parte baixa, a parte alta fica no escuro. Quando está na parte alta, a baixa fica no escuro. Então diz noite e dia. Como ele faz a trajetória? De lado. A parte mais alta é a mais fria e a mais baixa é a parte mais quente. E assim, estas confusões de suspeitas, uns dizendo que a Terra é que gira e não dando provas sólidas do porquê ela gira. Outros dizendo que é o Sol. Afinal, suposições que nunca puderam ser esclarecidas definitivamente. Nem podiam ser, pois nunca conheceram como foi feita essa formação e assim, para dar uma satisfação a todos que estudam, assim imaginaram e esclareceram como parecia que fosse. A Terra é sólida, mas a uma certa profundidade existe a resina e a planície, as partes que o calor não deu para penetrar devido à grande profundidade. Até uma certa profundidade o calor foi penetrando, empolando, torrando, virando cinza. E a água penetrando na cinza apodreceu
Até onde o calor pôde penetrar, derreteu. Mas onde não pôde penetrar, a planície com a sua resina está lá. Não roda, nem mexe, nem tem eixo. E sim, o Sol é que faz a sua trajetória, que o trabalho dele é este. Porque ele tem este trabalho? Devido existir uma parte alta e outra baixa. Por ser ele o dominante dos seus seres, é que faz esta trajetória. Ele é dominante, é atraído pelos seus seres, e por ser atraído pelos seus seres, é que tudo que tem aqui embaixo dele não para. Como aqui tudo é máquina, todos os seres têm vida, todas estas vidas têm a sua máquina. Estas máquinas trabalham noite e dia, e assim estes dados são minuciados só mesmo na escrituração. A lua, da mesma forma, que em certos lugares se torna invisível, devido à neve ser constante, e as estrelas, estas sendo de diversos feitios, de diversos tamanhos, cada uma com as suas influências, de acordo com o ser e a sua natureza, os seus movimentos de influências, o seu tempo de se ocultar. Umas tantas permanentes, outras tantas não, cada qual com a sua influência. E o porquê de tudo isto vão saber na escrituração.